Estamos aqui finalizando um seminário, né? Um seminário de família. Nós começamos aqui na sexta-feira. Como a minha esposa disse, assim como ela, eu também fui tremendamente ministrado, aprendi muitas coisas e, em nome de Jesus, colocarei em prática, né? Para que a minha vida seja cada dia mais aperfeiçoada como família. E hoje nós vamos finalizar esse seminário com essa ministração agora. E aqui é um pontapé inicial, aqui é como um encontro, né? Quem já participou do encontro, aqui a gente está recebendo as instruções para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, lá dentro da nossa casa e ver o que Deus vai fazer, que eu creio que são grandes coisas. Amém? Você crê também? E o tema desse seminário, né? Na casa como no céu. Diga, na casa. Ou melhor, diga assim, na minha casa, como no céu. Às vezes parece ser uma utopia, ou algo impalpável, irreal isso. Pastor, o senhor não conhece a minha casa, as dificuldades que eu enfrento, a tribulação que é lá na minha casa. Eu não sei a situação da sua casa, mas eu sei que a ideia original de Deus, e eu creio que esse mesmo Deus é um Deus de poder, um Deus que transforma, que cura, que pode mudar todas as situações, que liberta, amém? Esse é o Senhor que nós servimos. Que a ideia original desse Senhor, que pode fazer todas as coisas, desde o princípio, desde a criação, quando Deus ali forma o homem e a mulher, Deus coloca o homem e a mulher em um local perfeito. Amém? O jardim do Éden, o Éden significa perfeição, um local perfeito. Deus coloca o homem e a mulher num local perfeito, que assemelhasse a essência do céu na terra. Então, desde o princípio, desde o início, desde a criação, essa é a vontade do Senhor para as famílias na terra, de que na casa seja como no céu. E por muitos motivos, por muitas demandas e dificuldades que os lares enfrentam, isso acaba sendo uma situação muito difícil, uma utopia muitas vezes. Mas esse é o objetivo aqui desses dias, de hoje, de nós, que é o tema dessa palavra que eu vou ministrar agora, é resgatando a celebração do casamento e do lar. Resgatando, diga comigo, resgatando a celebração do casamento e do lar. Então nós sabemos que desde o princípio, desde a criação, essa é a vontade do Senhor para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família. Que seja aqui na nossa casa como é no céu. Esse é o modelo original. Essa é a ideia original do Senhor. Eu queria ler um texto aí com você, se você tiver com a sua Bíblia, puder abrir. É um texto conhecido aí de todos nós. Lá em Lucas, o Evangelho, né? Segundo Lucas, é assim que fala, minha pastora? O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Para mim ficou bom ministrar hoje, porque primeiro passou 5 pessoas aqui para esse altar, nesse seminário. O apóstolo Bueno, é uma palavra poderosa daqui. Depois, primeiro a pastora Cíntia, né? Vem o apóstolo Bueno. Depois, no sábado, o pastor Diogo, o apóstolo de nome, minha esposa, ficou meio assim difícil para mim. Mas o Espírito Santo de Deus que agiu durante esses outros ministrantes vai continuar agindo e falando conosco. Amém, querido? Você recebe aí no seu coração? Glória a Deus. Então, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8, eu vou ler do 8 ao 10, Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, amados? Graças a Deus. Então,
essa parábola, esse texto aqui, vale a gente reforçar, lembrar que Jesus amava ensinar por parábolas. E aqui nessa parábola que nós lemos, Jesus estava fazendo uma menção ao reino dos céus. Porque o reino de Deus, Jesus gostava de ensinar muito por parábolas, porque o reino de Deus é um reino invisível. Jesus gostava de usar as coisas visíveis, palpáveis, para que as pessoas pudessem entender melhor. Amém? Então o reino de Deus, ele é invisível, e por isso o Senhor, ele usa elementos visíveis deste mundo, dessa terra, para que ele possa falar conosco a respeito dos valores do reino, ou dos reinos que ele tem para nós, dos reinos dos céus, do reino de Deus para as nossas vidas. E nessa passagem, eu acho, entre muitas coisas que nós vamos estudar aqui sobre esses 3 versículos, eu acho interessante que essa dracma, ela traz uma referência sobre o valor. Naquela casa, uma de 10 dracmas foi perdida, correto? É assim que o texto diz. Talvez a gente pode olhar e pensar, poxa, mas ficaram 9, né? Foi perdida uma dracma, uma moeda, um valor. Mas e a gente vê a preocupação dessa mulher em achar essa dracma que foi perdida. Porque não é apenas a representação de uma moeda que foi perdida. Jesus estava ensinando, através dessa parábola, que quando um valor é perdido, é como se o bolso tivesse furado, tivesse muito dinheiro, muitas moedas, e caísse uma. Se o bolso não fosse consertado, se a moeda não fosse encontrada, algo ia ficar faltando. Então nós vemos a preocupação, o zelo dessa mulher em achar essa moeda, em procurar essa moeda que estava perdida. E assim como essas coisas representam algum tipo de valor para nós, do mesmo jeito o Senhor, ele queria nos mostrar que o reino de Deus é um reino de valores. Não era o fato da moeda, era o fato de um valor que tinha sido perdido dentro de uma casa. Amém? Normalmente, quando você vai comer um lanche, uma pizza, e você esquece lá a carteira, por exemplo, ou o cartão. Você lembra quando está voltando para casa. Na hora, você fala, meu Deus, tem que voltar lá, pegar a minha carteira, não é? Porque você perdeu num lugar estranho. Mas se perder a carteira lá dentro da sua casa, você fica mais tranquilo, sim ou não? Você fica mais tranquilo, você sabe que está em algum lugar. Mas aqui, um valor foi perdido dentro daquela casa. E essa mulher, ela se preocupou, ela se atentou em procurar aquele valor perdido. Então aqui Jesus não mostra apenas, nesse texto que lemos aqui, a ressalva da perda, mas mostra a receita. Coloca o texto, pode deixar o texto ali, irmão, por favor. Jesus, ele não mostra apenas a ressalva da perda, mas a receita para recuperar o valor. Nosso Deus é um Deus tão diligente, tão cuidadoso, como eu disse no início, que é um Deus que recupera valores perdidos, que tudo aquilo que possa estar desajustado e perdido na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós temos um Deus de restauração. Amém? Então o Senhor aqui, ele não mostra apenas a ressalva da perda de um valor daquela mulher, mas o texto diz, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, não acende a luz. Então ele não valoriza, ele não destaca a perca, mas ele aponta o caminho para a recuperação daquele valor. Então muitas vezes, dentro da nossa casa, dentro da sua casa, na nossa família, há valores que estão sendo perdidos. Dentro dos casamentos, dentro de muitos casamentos, e eu não estou só me referindo a casamentos lá que não conhecem o Senhor, muitos casamentos dentro das igrejas, muitos casamentos cristãos, muitos que conhecem a palavra, porque essas famílias muitas vezes estão sendo desfeitas porque valores estão sendo perdidos, ou estão perdidos dentro dos seus lares. E como eu disse agora há pouco, às vezes é um valor de 10. E quando a gente fala de 10, não sei se você é da minha época,
Mas na minha época lá, as provas normalmente sempre valia 10. Hoje eu pergunto, minha filha, a prova, semana de prova, como é que foi hoje? Pai, eu tirei 4. Mas minha filha, 4? Não, minha filha, não, pai, valia 4. Ah, então tá bom. Mas 10 fala de plenitude, fala de completo. Então, por mais que seja um valor, por mais que seja uma dracma, é isso que Jesus está ensinando aqui. Por mais que seja algo pequeno, pode trazer um prejuízo. E Jesus não destaca apenas a perca, mas ele dá o caminho, ele mostra o caminho para a recuperação de um valor perdido. Então, quando um valor é perdido dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Jesus, ele dá a luz, a palavra dele é a luz. Amém? A presença dele é a luz para nós encontrarmos esse valor perdido. Então ele mostra que essa mulher, ela perdeu um valor dentro de casa. Sabe quais valores se perderam muitas vezes dentro das nossas casas, das nossas famílias? O valor do casamento, o valor da família. É um valor que se perdeu e o Senhor, ele está dando receitas para a recuperação desses valores. Amém? E, além da receita, ele está dando um caminho, ele está mostrando uma solução, porque é isso que Deus faz. Ele nos fala, ele nos mostra que valores estão sendo perdidos dentro da nossa vida, como indivíduo, dentro da nossa casa, como família, mas não só nos mostra, como ele dá a receita para que seja consertado, e ele aponta o caminho para a recuperação desses valores perdidos. O apóstolo ontem ministrou aqui, ele disse, infelizmente, muitos que estão aqui receberam essa palavra, foram ministrados por essa palavra, mas não vão ter as suas vidas mudadas, não vão ter suas famílias mudadas. Eu creio que nós vamos ter a nossa família mudada, mas ele disse isso porque muitos de nós, queridos, estamos aqui, sabemos os valores que foram perdidos, sabemos que tem dracmas perdidas, sabemos que o bolso está furado, que já caiu um valor, e não arrumamos, não tomamos providência no Senhor, que tem a luz para clarear e nos mostrar aquilo que precisa ser feito. Então nós sabemos qual é o caminho. E ele disse isso porque muitos são ministrados, muitos recebem, muitos sabem qual é o caminho, mas não tomam a posição para encontrar a dracma. Disse, não, tá bom, ficou 9. E de repente passa mais um tempo, perde mais uma, fica 8. E de repente passa mais um tempo, fica 7. E então, nunca será completo. Jesus poderia usar 12 dracmas, 5 dracmas. Ele usa essa expressão, eu creio, esse valor, esse número, justamente para ensinar sobre a plenitude. Para ensinar que, como no céu deve ser na nossa casa. Amém? Então, entenda isso, Jesus não apenas nos mostra os valores perdidos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, mas mais do que isso, ele é um Senhor que dá a receita e aponta o caminho para a recuperação. Você crê nisso? Diga assim, Jesus, ele me dá a receita e me aponta o caminho para que eu possa restaurar os valores perdidos dentro da minha casa. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir aí o Senhor? Amém. Glória a Deus. Então, cada pessoa deste mundo, cada indivíduo, cada um de nós, temos dentro de nós uma escala de valores. Amém? Cada um de nós temos uma escala de valores. Por exemplo, o salmista, no Salmo 84, versículo 10, ele diz, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Quando o salmista está dizendo isso, vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Qual era a escala de valor para ele? Estar na presença de Deus era a sua prioridade.
O valor para ele, o maior valor era estar na presença de Deus, mais do que passar por qualquer outra situação, mais do que estar em qualquer outro lugar. Para o salmista era a alegria, a plenitude do valor que ele tinha, era estar na presença de Deus. Paulo, quando escreve lá aos Filipenses, ele diz no capítulo 3, versículo 7 e 8, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo, ele tinha cidadania judaica, cidadania romana. Paulo tinha um currículo extenso, ele tinha reconhecimento, mas Deus, após ele ser convertido, na escala de valores dele, as coisas que ele tinha era como esterco, não valia nada. Essa é a escala de valor que Deus tinha na vida de Paulo. Eu não vou perguntar da sua escala de valor relacionada a Deus, mas responda, seja sincero para você mesmo. Qual é a escala de valor que você tem para a sua família? Aonde está na sua listagem, na prática, naquilo que você faz, nas suas preferências, nas nossas preferências, na nossa logística, onde está a nossa família nessa escala de valor? Aonde está a família nas nossas escalas de valor? Eu lembro de uma pessoa que eu conheço um tempo, ele foi receber um prêmio do trabalho dele e para uma viagem para fora do país. Ele foi premiado e alguém perguntou: mas você vai sozinho, uma pessoa casada, né? Você vai sozinho para ver? Não, mas essa premiação minha, eu conquistei com o meu trabalho. Para essa pessoa, na escala de valores dele, a esposa não fazia parte daquela conquista. Talvez para ele, quando ele estava trabalhando, a esposa não estava cuidando da filha, não estava fazendo as tarefas do lar, não estava desenvolvendo nenhum papel. Então não é só o nosso discurso, porque se eu perguntar aqui para os casados, todos que dizem: você ama a sua esposa? Dá a vida? Dou. Você ama o seu marido? Amo. Você... Ixi, pastor, está longe de imaginar que eu sou capaz de fazer por esse meu love. Mas na prática, querido, na prática, onde está o seu cônjuge? Onde estão os seus filhos, os nossos filhos, na nossa escala de valor? E eu não me refiro, queridos, apenas a você permanecer casado, a você ficar casado 15, 20, 30 anos, 40, porque eu conheço algumas pessoas que são casadas há muitos anos e talvez nunca vão se separar. Isso é uma boa virtude, uma grande virtude. Mas não é só isso que Deus quer, não é só isso que Deus tem. Muitos desses são casados, mas não são felizes, não são completos nos seus casamentos. Sabe por quê? Porque valores foram perdidos dentro de casa. Valores foram perdidos dentro do casamento. Não tem mais celebração. Uma das coisas que aquela mulher fez, coloca lá de novo. Isso, para frente um pouquinho. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Meu irmão, aquela mulher fez uma festa por conta de uma dracma, tinha 9. Ela fez uma festa por conta de uma dracma. Sabe o que isso fala para nós? Porque quando um valor é perdido, eu creio que havia tristeza quando aquela dracma foi perdida. Mas quando aquele valor é restaurado, quando volta a ser completo, volta também a celebração dentro da nossa casa. Amém? A alegria vem de novo para dentro do seu lar. Por isso, um casamento, um lar, onde valores estão perdidos, é um lar sem alegria. É um lar incompleto. Então nós precisamos identificar, nós precisamos entender se existem valores perdidos dentro da nossa casa. Nós precisamos diligentemente nos atentar para mudar essa situação. Amém?
e a alegria do Senhor vai vir de novo para a nossa casa, ou vai continuar na sua casa. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4, o Senhor diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Diga comigo assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Na escala de valor de Deus, a família, o casamento, o lar está acima de todas as coisas. Na escala de valor de Deus, o casamento está sobre todas as coisas. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Esse é o valor que Deus vê a família. Por isso que eu disse lá no início, desde a criação, desde o Éden, o valor e o zelo que Deus sempre teve pela família, bem como o leito sem mácula. Então, as Escrituras dizem que para Deus a coisa mais valiosa é o matrimônio, acima de todas as coisas, acima de tudo, digno de honra. Entre todas as coisas é o matrimônio. Então a vontade do Senhor, o desejo do coração de Deus, é que esse matrimônio, que esse casamento, que esse lar, seja na terra como é no céu. Amém? Então durante a nossa jornada, nós podemos talvez perder alguns valores essenciais para a vida cristã. Quando nós lemos, no caso do texto da mulher que possui essas 10 dracmas, nós precisamos nos lembrar, como eu disse, que esse número 10 fala da plenitude, e quando aquela mulher perdeu uma dracma, ela acendeu uma candeia, uma luz, para que então pudesse procurar a dracma perdida. Então ela começou a colocar em ordem, ela começou a fazer uma limpeza. Quando a luz acendeu, ela não achou a dracma. O que ela fez quando a luz acendeu? Varreu. Ela foi atrás de uma vassoura, meu irmão. Ela perdeu a dracma, estava sem luz, a luz veio e ela não conseguiu achar a dracma. E então, ela foi atrás, para varrer, ela foi atrás de uma vassoura. Por isso, ela então foi atrás de uma vassoura para arrumar, para colocar em ordem. Se eu quiser recuperar os valores do casamento, os valores da família, eu preciso acender a luz da palavra, para conhecer sobre a luz da palavra de Deus, o que é casamento para Deus. Se eu quero recuperar valores perdidos dentro da minha casa, dentro da minha família, eu preciso acender a luz da palavra, para conhecer sobre a luz da palavra, o que é casamento, o que é família, segundo aquele que criou a família. Amém? Então, assim será na minha casa, na nossa casa, como no céu, quando isso acontecer. Até que você tenha luz, não é possível recuperar o valor perdido dentro de casa. Até que eu e você tenhamos a luz, não é possível recuperarmos o valor que foi perdido. Diga assim: eu preciso da luz de Jesus para recuperar o valor perdido. E quando a luz vai se acendendo, você não vai atrás da dracma, da moeda, do valor, mas sim de uma vassoura para limpar e faxinar a bagunça da casa. Então, à medida que você vai colocando em ordem e valorizando os valores de Deus, a dracma vai aparecendo. Amém? Olhe para cá. A dracma foi perdida. Um valor foi perdido. Entenda, quando eu falo dracma, moeda, como outras versões dizem, é o valor. Jesus está me ensinando, como ele diz, através do reino físico, que é o reino espiritual. E ele dá esse exemplo. Então, um valor foi perdido. E quando esse valor foi perdido, uma luz foi acesa. E através da luz que foi acesa, foi preciso enxergar, foi possível conhecer aquilo que estava em desordem, aquilo que estava desarrumado, para que então depois pudesse ser encontrado o valor perdido.
e restaurado. Amém? Então, nós precisamos reconhecer que existem valores, muitas vezes perdidos dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. Sobre a luz da palavra, entender, saber o que é para Deus família e casamento. E então, através dessa luz, eu recuperar o valor perdido. Amém? Você entende isso? Está claro para você? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, posso continuar mais um pouquinho? Glória a Deus. Estou quase acabando. Um dos valores de Deus que temos perdido dentro de casa é o valor do casamento. E na maioria das vezes, queridos, nós não conseguimos perceber que estamos perdendo alguns valores. Muitas vezes não é perceptível para muitos que estão perdendo valores. É como o exemplo que eu dei do... Pensa numa pessoa que não gosta de perder nada, assim, irmão, principalmente dinheiro. É ruim, não é? Às vezes você perde e fala, rapaz, moço, eu tinha deixado... Nossa, o que será? E o tanto que é bom quando você acha, depois você pega uma calça, né? Aí você vai arrumado, nossa, 10 anos, 50, olha, dá uma alegria, não é, irmãos? Todo o valor que estava perdido quando é recuperado, traz de volta a celebração. Você já faz plano, fala, pai, vou até lanchar hoje, ou tomar o caldinho das meninas lá do louvor hoje, tudo, fazer esse investimento, esperar para o final para pegar a promoção. Então, quando nós vemos alguns valores se perdendo dentro de casa, como o valor do casamento, o valor da criação dos filhos, o valor da honra, nós precisamos, queridos, fazer como aquela mulher. Ou seja, precisamos acender uma lâmpada para que a luz da palavra possa iluminar e trazer entendimento no nosso caminhar. Eu creio que todos aqui participaram desse seminário, todos que estão aqui hoje, vai sair com um conhecimento do que precisa ser feito. Amém? Esse é o meu objetivo. Eu vim aqui, de eu preparar uma palavra, de nós vimos aqui ministrar uma palavra, diante da necessidade, como eu disse, da igreja, porque muitas famílias estão sendo desfeitas, mesmo aquelas que estão dentro das igrejas, de trazer essa palavra, esse entendimento, para que você tenha o conhecimento do que precisa ser feito. Agora, querido, a responsabilidade de ligar a luz, de pegar a vassoura, ela não é minha. Eu não posso fazer isso por você. É papel seu, é função sua. Eu posso fazer isso lá na minha casa. De vez em sempre, lá em casa, minha esposa gosta de fazer uma faxina. Assim, umas 2 vezes por ano, então uma faxina lá pesada, irmão. Eu fico até preocupado. Já vendo se eu não vou junto, mas estou escapando. Graças a Deus, Deus tem dado graça, livramento. Mas ela pega assim, de tudo, irmão, do depósito, de bar, guarda-roupa. Essa camisa aqui você não está usando, não. Não, essa aí serve para mim. Não, essa aí. É guerra, meu irmão. Mas no tempo da faxina, é um tempo de dificuldade, muitas vezes. Ela fica suadinha. Às vezes vou ajudar, pega um trem pesado, alguma coisa. Aí soa, descabelada, a roupa suja. A faxina não é fácil. E a faxina, muitas vezes, ela não cabe na sua rotina. Muitas vezes não, todas as vezes. A rotina você passa ali, dá uma limpada, no que é essencial, mas a faxina você tem que tirar um tempo específico. Para nós recuperarmos alguns valores dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, nós precisamos fazer uma faxina. Nós precisamos olhar para dentro de nós, refletimos, reconhecer, porque Deus fala, querido. Não sei com você, mas Deus fala comigo. O Espírito Santo, Deus fala comigo. Eu tenho certeza que Ele fala com você. Você sabe o que precisa ser faxinado. Você e eu sabemos o que precisa ser feito. Mas muitas vezes nós ficamos como passando um paninho. Assim. Tem lugar assim que não passa faxina, aí você passa assim. Eu acho que eu tenho meio um toquezinho assim, sabe? Por algumas coisas que eu passo assim, de vez em quando. Nossa, passa. Rapaz, tem empoeirado, ó.
Eu não vou falar, não. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, esse tempo da faxina, ele é necessário. Ele faz parte do processo para que os valores sejam recuperados. Isso vale para dentro da nossa casa, isso vale para dentro da sua vida espiritual, individualmente. Vale no relacionamento com os nossos filhos. É preciso uma faxina como aquela mulher. É preciso pegar a vassoura. Precisa fazer um coquezinho no cabelo. Às vezes o tempo da faxina te deixa feio. Você não faz uma maquiagem, você não vai de salto para uma faxina, ou vai? Vai, mulheres? Não. Normalmente você fica suado, desajeitado. Tempo de pegar, mas tem tempo que é tempo de pegar a vassoura para recuperar os valores que foram perdidos. É necessário. É necessário ou não, de vez em sempre, fazer uma faxina lá na sua casa? Ou não? Você nunca fez uma faxina? É necessário fazer. Assim como é necessário fazer na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida pessoal, faxina para que valores sejam recuperados, assim como aquela mulher fez. Então a revelação da palavra, ela nos convida para uma faxina, para essa limpeza. E toda revelação que não nos leva para a faxina, não nos faz recuperar a dracma perdida. Toda revelação, foi o que eu disse. Porque, queridos, eu creio que o Deus aqui dessa palavra, o Deus que você está aqui, que você veio aqui hoje, no domingo, cultuar Ele. Eu não acredito que esse Deus aqui é um Deus que fala e que faz alguma coisa só quando eu estou aqui num seminário. Não é um Deus que faz alguma coisa só num culto. Esse mesmo Deus é o Deus que amanhã, na segunda, vai me fortalecer e te fortalecer para vencer. Amém? Que na terça-feira Ele vai fazer a mesma coisa, que na quarta, na quinta, e durante toda a nossa vida, Ele vai nos transformar de glória em glória, até nós vivermos na terra como é no céu. Amém? O Deus que eu acredito, não sei o Deus que você acredita, eu creio num Deus de milagres, um Deus que liberta, um Deus que faz tudo novo, um Deus que recupera valores. Mas você já escutou eu dizer isso aqui muitas vezes, tem muitas coisas, queridos, que Deus não vai fazer. Não é porque Ele não tem o poder, não é porque Ele não está alheio à sua e à minha situação, porque tem coisas que é para você fazer, tem coisas que é para mim fazer. Nesse caso específico, o Senhor, Ele trouxe a revelação, Ele ajudou trazendo a luz, trazendo esse comparativo no texto que lemos, a luz, a palavra está aqui, a luz está aqui, mas a vassoura, queridos, você tem que pegar, eu tenho que pegar, a faxina compete a mim, compete a você. Nós nunca sabemos tudo ao ponto de não aprendermos mais um pouco. Eu não sei como está o seu casamento na intimidade não é só relacionada à área sexual, no íntimo do seu casamento. Eu não sei como está. Eu não sei se tem valores perdidos dentro da sua casa, se tem dracmas perdidas dentro da sua casa, dentro da sua vida espiritual, dentro do seu relacionamento com Deus, com os seus filhos, com a sua esposa, no seu trabalho, com a sua família. Eu não sei quais valores foram perdidos, mas eu sei que a luz da palavra, que esse Deus que clareia, que traz o entendimento, é um Deus que quer fazer com que você pegue a vassoura e vai faxinar, vai vasculhar, vai limpar aquilo que está sujo, aquilo que está impedindo a dracma de ser vista por você e eu. É nisso que nós precisamos crer. Você não pode sair daqui hoje, você não pode sair desse seminário, de nenhuma reunião onde nós aprendemos da luz da palavra e a nossa vida continuar do mesmo jeito, queridos. Eu não sei há quanto tempo você conhece a luz da palavra, há quantos anos você conhece a luz da palavra, a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, à medida do seu conhecimento, a palavra vai clareando mais. Você vai enxergando melhor. Volta lá o texto. Para frente um pouquinho. O outro. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador. Eu fiquei, Deus, por que
fala da dracma, da luz, da vassoura, e o versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parece que não tem nada a ver. Assim, numa mentalidade pentecostal, igrejeira, vamos dizer assim, para nós, a alegria do Senhor é quando um pecador se arrepende. E amém? Isso não muda. O Senhor se alegra, está aí, é claro, na palavra. Mas também é quando, através da luz da palavra, nós que somos pecadores, podemos mudar, recuperar valores perdidos. Amém? É isso que eu creio que o Senhor está dizendo aqui. Não é só aquele que não conhece, não é só sobre o ímpio, mas é por isso que o apóstolo diz, renovai a nossa mente, para que a gente possa aprender mais. Então, todas as vezes que nós, não ímpios, mas já conhecedores da palavra, já entregues a nossa vida para o Senhor, conhecemos a palavra, há júbilo diante dos anjos de Deus, por algo que nós conhecemos de novo, e temos a oportunidade de mudar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, recuperando valores que o Senhor tem para as nossas vidas. Então a revelação, ela nos convida para essa faxina. A luz de Deus, a palavra do Senhor, ela nos traz esse entendimento. Precisamos de um tempo, como eu disse, exclusivo, onde nós iremos precisar muitas vezes tirar as coisas do seu lugar, para então poder fazer uma limpeza mais profunda. Tem coisas na faxina que você tira do lugar, tem coisas na faxina, muitas coisas na faxina que você joga fora. Porque se você não tirar do lugar, se você não jogar para fora, você não enxerga o valor que está perdido. E eu sei os meus. O que eu preciso tirar? O que eu preciso fazer? E você sabe dos seus. Se você não souber, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Essa é a minha oração, para que o Espírito Santo de Deus te mostre o que precisa ser removido na faxina que nós precisamos fazer, para que os valores sejam restaurados e que a alegria seja também restaurada dentro do nosso lar. Amém? Se tem um valor, então, que foi perdido, é o do casamento. Precisamos voltar para a matriz original do casamento. É comum tantos casais, às vezes, pensarem, né? No meu casamento, eu só sinto bem se a minha esposa fizer o que eu quero. Mas na Bíblia não é assim. A palavra de Deus, olha só lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3, o apóstolo diz assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. E que direito então é esse aqui de 1 Coríntios 7? O direito que está na aliança de casamento. Não é o direito de que um faz para o outro, por merecer, o outro retribui. É o direito que está na aliança do casamento. Por conta da aliança, eu não devo dar à minha esposa o que ela merece, mas o que lhe é por direito. Por conta da aliança, o marido não dá à esposa, a esposa não dá ao marido o que ele merece, mas dá o que é por direito, por conta da aliança. Amém? Por conta da aliança, não devo dar, então, o que ela merece, mas o que lhe é por direito, de acordo com a aliança do casamento. Pois a aliança, ela está acima do relacionamento. Amém? À luz da palavra de Deus, querido, a gente não casa. Eu tinha um pensamento, como eu disse, através da luz, a gente vai aprendendo. Então, na luz da palavra de Deus, a gente não casa para ser feliz. E também não casa para fazer o outro feliz, mas sim para cumprir um propósito. Você casa para cumprir um propósito de aliança. E dentro do propósito de aliança que Deus estabeleceu, nós encontramos a verdadeira felicidade para o casamento.
Você não casa para ser feliz, você não casa para fazer o outro feliz, você casa para cumprir um propósito que Deus estabeleceu, que foi o casamento. Quando a gente casa, nós não estamos inaugurando o casamento já foi estabelecido. Então a gente casa por um propósito. E dentro desse propósito, dentro dessa aliança, nós encontramos a verdadeira felicidade. Amém? E, consequentemente, por tabela, eu agrado a minha esposa, ela me agrada, mas esse não é o propósito do casamento original. O propósito é a aliança, é aquilo que Deus criou, aquilo que Ele estabeleceu. E aquilo que Ele estabeleceu é perfeito, é bom, é agradável. Então, é nesse entendimento que deve funcionar uma aliança e um casamento. Hebreus 13, versículo 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse versículo aqui, Hebreus 13, 5 que eu li, ele vem logo após o que diz que o casamento é digno de todas as coisas. Por quê, Senhor? Parece que não bate. A nossa vida precisa ser sem avareza, como o texto diz. E existem muitos maridos, por exemplo, não é o caso de nenhum desses que estão aqui, queridos, graças a Deus. Mas por aí fora, em outras igrejas, a gente escuta algumas pessoas comentarem, né, falar sobre isso. Existem muitos maridos que quando, por exemplo, que sai com os amigos, vai para a churrascaria. Se vai com a mulher, vai comer chupar um picolé, o espetinho, cachorro quente. Escala de valores. Onde está a família, onde está o seu cônjuge na sua escala de valores? Precisamos priorizar a nossa casa e dar o melhor que temos e somos para eles. Como o apóstolo Genô disse aqui, dá trabalho, irmão. Ter uma família, um lar, não é ter uma casa, uma edificação, dá muito trabalho. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Talvez para você é fichinha educar seus filhos, é fichinha se relacionar com a sua esposa, vocês dão, vixe, não precisa nem falar, já sabe o que o outro quer, mas normalmente na prática não é fácil. E isso não se torna fácil porque nós estamos perdendo valores, querido. Porque valores estão sendo perdidos dentro da nossa casa, e isso tem se tornado cada dia mais difícil de viver na nossa casa como é no céu. Então, muitos querem apenas a revelação, muitas pessoas, muitos querem apenas a revelação da luz. Querem apenas algo para que seja clareado, mas não estão dispostos à faxina. Às vezes isso pode nos custar a faxina, muitas vezes pode nos custar a carreira, pode nos custar algumas renúncias, alguns desconfortos, e isso acontece porque a faxina ela não cabe na rotina, não cabe no dia a dia. Nós precisamos de um dia para ela, de um tempo específico para ela. E todo esforço, querido, ele é necessário, pois só assim nós conseguimos recuperar a dracma perdida. Só assim nós conseguimos recuperar. Só através do nosso esforço, do nosso empenho, é possível nós recuperarmos os valores perdidos. É possível nós trazermos de volta princípios perdidos dentro da nossa família. E, dessa forma, a celebração, a alegria vai vir de volta para a nossa casa, para a nossa família. Amém? Então, todo esforço é necessário, pois só assim nós conseguiremos recuperar os valores perdidos e trazer de volta a celebração para dentro dos nossos lares. Responda aí para você mesmo, quais os valores que estão perdidos lá dentro da sua casa. Se nós faxinarmos debaixo da lâmpada acesa, debaixo da luz do Senhor, a dracma voltará, querido. Amém? Se nós faxinarmos debaixo da luz do Senhor, o valor voltará, a dracma será recuperada,
O reino de Deus é um reino que recupera valores perdidos, amém? Não interessa a situação que está lá, não interessa se tem mais de uma dracma, mais de um valor perdido. O reino de Deus, querido, é um reino que recupera valores perdidos. Pastor, mas eu já fiz isso, eu já falei aquilo, meu irmão. Deus é um Deus que muda, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que restaura, que recupera os valores. O que nós precisamos é ter a luz da palavra, a presença de Deus, estar dispostos a recuperar aquele valor que eu perdi, aquele valor que foi perdido. Às vezes eu converso com alguns casais, não, pastor, mas eu não perdoo, porque lá fez, a pastor foi grande demais, foi, moço, não interessa, se foi grande demais, Deus pode mudar, Deus pode fazer, amém? O nosso papel é crer, a palavra diz, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Se nós cremos, os valores serão restaurados. E tem vezes, querido, que a gente olha e fala, meu Deus, não. Aos olhos naturais, aos olhos humanos, a gente olha para alguma situação dentro da nossa família, muitas vezes na nossa casa, e fala, não é possível que isso está acontecendo. Não é possível que eu estou vendo isso. Não é possível que eu estou vivendo isso dentro da minha família. Então, pelos olhos naturais, a gente não tem uma luz, a gente não enxerga uma saída, a gente não recupera um valor, mas hoje eu quero te convidar, te chamar a olhar pelos olhos da fé, e a fé diz que a fé é aquilo que a gente não vê, mas que a gente crê. Então, que sirva como um testemunho, que a gente possa crer, que aquele valor vai ser recuperado, que aquela situação vai ser mudada, que aquela situação vai ser transformada dentro da minha casa, dentro da minha vida, na minha família, para a glória de Deus. Então não interessa o tamanho do valor, não interessa a dificuldade, não importa, isso não importa para Deus. Às vezes para mim e para você nós limitamos, nós condicionamos aquilo que aos nossos olhos parece ser grande demais, parece ser um problema tão difícil de ser resolvido, ou esse problema já tem muito tempo. Então nós limitamos, então esse valor, ele não é recuperado, ele não é restaurado, porque de fato nós não estamos andando pela luz, porque se nós andarmos pela luz, nós cremos que para Deus nada é impossível, porque é assim que essa palavra fala. Então, vamos parar de olhar, essa palavra é para mim também, vamos parar de olhar pelos nossos olhos naturais, vamos parar de limitar o que Deus pode fazer, sobre a luz, sobre a nossa disposição, sobre a luz do Senhor, os valores serão restaurados, e nós celebraremos como aquela mulher, com o que Deus vai fazer na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, amém? Então não desista, querido, porque tem situações, tem momentos que a gente olha e a gente quer desistir, porque aos nossos olhos não é possível uma mudança. Não existe uma saída aos nossos olhos, em muitas situações, principalmente relacionadas à família. Eu tenho situações na minha parentela que eu olho, já tem tempo, falo, meu Deus, né? Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Sei que eu não sou lá grandes coisas, mas tem misericórdia, muda essas situações, Senhor. Muda isso no nome de Jesus, Senhor. Muda, transforma, liberta aí esse povo. Cura, Senhor, esse povo. Por favor, Jesus. Mas é no tempo de Deus, querido. É no tempo de Deus. É no tempo dele. Que muitas e muitas vezes vai ser e é diferente do meu e do seu. Mas a gente não pode limitar, nós não podemos limitar, não podemos condicionar aquilo que Deus pode fazer.
se nós estamos debaixo da luz, se nós cremos na luz, se a palavra está clareando o nosso caminho, nós temos que estar dispostos. O que eu posso fazer? É a faxina, eu vou fazer, Senhor. Eu vou pegar. Eu vou fazer essa faxina, eu vou pegar a vassoura, vou amarrar esse cabelo, vou pôr, vou suar, nem que no outro dia eu fique dolorido, de cama. Mas eu vou fazer o que eu posso. Eu vou fazer o que é o meu papel, Senhor. Porque eu estou debaixo da tua luz. E eu creio que esses valores serão restaurados. E eu creio que eu celebrarei por aquilo que o Senhor fará. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Estou quase terminando. Posso continuar mais um pouquinho? Amém. Salmo 127. Diga assim: o reino de Deus é um reino que recupera valores perdidos. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Salmo 127, vou ler a partir do versículo 1, do 1 ao 5. Colocou aí? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua áljaba. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Diga assim: o meu lar tem um valor. E o valor do nosso lar, querido, ele não é medido por quantidade, ele não é medido por um preço. O nosso lar, ele é simplesmente o centro da vontade de Deus. O nosso lar, o meu e o seu lar, é o centro da vontade de Deus. E isso não tem preço. E isso não tem valor. Essa é a ideia original do Senhor. É o seu lar, é o meu lar. Desde Gênesis, Deus, Ele criou a família. Desde o princípio, desde Deus criou a família. Deus, Ele visitou a família. Deus, Ele priorizou a família. Ele mesmo, o Senhor, Ele se relacionou com a família. A Bíblia diz que o Senhor ia diariamente lá no jardim relacionar com o homem. Então não tem preço, não tem valor que possa compreender a grandeza do que é para o Senhor nosso lar. Então ele tem um valor, melhor dizendo, não tem um preço, ele tem um valor que não é medido, que não tem medida. Então, desde Gênesis, Deus ele priorizou a família. Portanto, o desejo dele é ver a celebração do casamento e do lar. O desejo do coração de Deus é ver a celebração do casamento e do lar. Como eu disse, não só pela aliança você permanecer 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos casados. Isso é uma grande virtude. Mas não é apenas isso que Deus quer. Mas Ele quer uma celebração, uma alegria dentro do lar. E eu creio que nós viveremos isso. Amém? Essa verdadeira alegria, essa verdadeira celebração dentro do nosso lar. E viveremos, no nome de Jesus, na nossa casa, como é no céu. Você crê que isso é possível? Crê que isso é real, que não será uma utopia nas nossas vidas? Eu creio que isso pode e vai ser real nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos caminhar sob a luz do Senhor, sobre a revelação da palavra, conhecer na escala de valores de Deus o que é a família, o que é o casamento. E estamos dispostos a fazer uma faxina. Eu não sei qual é a faxina que o Espírito Santo de Deus vai falar para você fazer. Eu não sei o nível de limpeza que precisa na sua família, na sua casa, na sua vida. Mas eu sei que Deus vai falar para você.
Deus vai te mostrar durante esses dias. Deus vai falar ao seu coração. A minha oração é para que Ele fale ao seu coração e para você, e que você tome posição, se posicione. Está acabando. Que você se posicione para que de fato, os valores sejam restaurados na nossa vida, que nós não podemos servir a um Senhor. Eu me nego a servir um Deus que eu não vivo no meu lar a plenitude, porque eu sei que não é isso que Ele tem para mim, não é isso que Ele tem para você. Ele quer o melhor. A palavra dele, então, viveremos na nossa casa como é no céu. Amém? Porque desde o princípio essa é a vontade do Senhor. Porque desde o início é isso que Deus quer para as nossas famílias, queridos. Então, no nome de Jesus, sonde a sua vida pessoal, como indivíduo. Você tem um valor, querido. Você tem um valor. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que? Vale mais do que? Do que o mundo inteiro. Olha a escala de valor que eu e você temos para Deus. Nós valemos mais do que o mundo inteiro. Essa é a escala de valor que Deus tem ao meu e ao seu respeito. Não importa o que eu fiz, não importa o que você fez. Como pessoa, como família, não importa. Não é por merecimento, não é por eu merecer, não é por eu saber alguma coisa. Não é por isso, é pela aliança. É pelo aquilo que Cristo já fez na cruz. A minha e a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Não é por mérito. É pela aliança que Deus tem com a humanidade. Por aquilo que Ele já fez pela humanidade. Nós valemos mais do que o mundo todo. Então se alegre com isso. Você tem um valor. O Espírito Santo mora em você. Amém? Vou começar a cantar aqui agora. Então nós temos um valor, a sua família tem um valor, o seu casamento tem um valor, o valor dos céus. Então, no nome de Jesus, ande sobre a luz, ande sobre a luz, e os valores serão restaurados, e a alegria, a celebração vai chegar de novo na sua casa, no nome de Jesus. Como naquela mulher, venha vizinha, vamos festejar, eu achei a dracma, ela estava perdida, mas eu peguei a vassoura, eu faxinei, aqui está ela, a luz clareou e eu consegui recuperar um valor. Assim como aquela mulher ficou alegre, nós também viveremos essa alegria na nossa casa, e a nossa casa, em nome de Jesus, para a glória de Deus, será aqui na terra como é no céu. Eu creio nisso, mas se posicione, tome tento, irmão. Já passou da hora de você se posicionar. Quanto tempo você tem perdido? Se posicione, se levante como sacerdote, como homem dentro da sua casa, se levante como mulher auxiliadora, sacerdotisa dentro do seu lar, se posicione. Decida o que você quer, porque agora você está conhecendo a luz da palavra, aquilo que Deus tem e quer para você. Então se posicione. Deus espera de nós um posicionamento. Senão vai ser como o apóstolo disse, não, você vai sair daqui, querido, e foi bom, nossa, que seminário abençoado, nossa, pastor, nossa, Deus falou demais comigo, meu irmão. Deus tem que falar comigo e com você, e tem que provocar dentro de mim e de você alguma atitude. Deus tem que não só falar, mas Ele gera em nós a atitude de pegar a vassoura, de fazer a faxina, para fazer aquilo que é necessário nas nossas vidas. Então, no nome de Jesus, tem gente que gosta só da luz,
de só receber, de só ver, meu irmão. Deus quer de nós um posicionamento, principalmente relacionado à nossa casa, relacionado à nossa família. Meu irmão, a sua casa, a sua família, não pode ser mais a mesma, amém? Não será mais a mesma, porque você vai se posicionar, você vai ver, enxergar os valores que foram perdidos. E Deus vai fazer o que precisa ser feito na sua casa, na sua vida, na minha casa, na minha vida, na minha família, e nós seremos melhores amanhã do que hoje, e haverá, como o texto diz, alegria por um pecador que se arrepende, porque a cada vez que conhecemos, vamos nos aperfeiçoar na vontade que Deus tem para nós. Então, em nome de Jesus, querido, eu te peço no nome de Jesus, que você durante esses dias você faça uma oração. Uma oração sincera, fala: Deus, o que eu preciso faxinar na minha vida, Senhor. Sua vida não pode continuar igual, irmão. Não é possível. Seu casamento não pode continuar igual. Não pode, quando a luz do Senhor está na sua casa, na sua vida, algo tem que acontecer. Você vai fazer uma oração, querido. Fique de pé. Durante esses dias você vai fazer uma oração. E vai dizer: Senhor, me mostra os valores que eu tenho perdido na minha casa, na minha vida, na minha família.